Meu filho está com baixa confiança. O que eu posso fazer? Se você chegou nesse vídeo, imagino que você esteja vivendo situações onde esteja localizando que seu filho está com uma baixa autoestima, que ele já não se sente tão confiante quanto antes. Se isso está acontecendo, é importante mesmo que a gente olhe para o que ele está vivendo, que ela está vivendo e como a gente pode ajudar a desenvolver essa confiança, essa autoconfiança, essa autoestima, porque isso é importante para o processo de crescimento e desenvolvimento da criança. A criança precisa sentir capaz, se sentir valorizada, se sentir potente. Então, sim, é importante a gente conversar sobre isso. Te convido para a gente conversar um pouquinho então nesse vídeo. Fica comigo. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver. Eu já trabalho com criança há 15 anos e vou dizer que é um mundo encantador para mim. E hoje eu vim conversar com você sobre 2 pontos que muitos pais e clientes aqui conversam comigo e querem entender como ajudar a criança a se sentir confiante. Então vamos conversar sobre 2 pontos. O primeiro, compreender o mundo da criança, localizar o que aconteceu com essa falta de confiança. E o segundo, o que fazer para desenvolver essa autoconfiança nela? Vamos lá? Primeiro ponto. Toda vez que a gente sente que a criança está vivendo algo e que ela está se sentindo com baixa confiança, se sentindo triste, reconhecendo que você olha para o seu filho e talvez reconheça que ele não tem a mesma animação que ele tinha, vamos primeiro ter coragem para reconhecer o que pode estar acontecendo. A gente precisa entender o mundo deles, olhar pela nossa perspectiva não vai ajudar. Então vamos tentar entender. Primeiro ponto, desde quando o seu filho está vivendo isso? É algo que você já sente há muito tempo? É algo que está acontecendo agora? Quando que você consegue mapear que ele vem com essa baixa confiança dele mesmo? Daí você pode mapear algumas coisas do que pode ter acontecido. A faixa etária da criança. A criança, lá quando ela é bem pequenininha, com seus 3 aninhos, ela está pronta para viver o mundo. Pronta do jeitinho dela, né? Criança, se sentindo potente. A gente chega a falar que é a fase do egocentrismo, onde a criança acha que tudo ao redor está para servir ela. Então aí é uma fase que geralmente a criança tem uma autoconfiança nas coisas, ela está se sentindo muito bem. E aí, nesse momento, a gente precisa sim dar limites para a criança, dizer que o mundo não é feito só para ela, mas ao mesmo tempo sem desvalorizar aquele momento. Então, essa é uma faixa etária que geralmente a criança está se sentindo bem e com alta autoestima. Então, se você localiza que a sua criança tem 3 a 5 anos e ela está se sentindo com baixa confiança, olha para isso, talvez até procure um profissional, porque pode ser importante sim a gente estar reconhecendo nesse momento. Depois, ali quando ela fica um pouco maior, a partir dos 6, 7 anos, ela começa a ver, já entendeu que o mundo não está feito só para ela, que existem outras crianças, que existem pai e mãe, que todos somos pessoas, que as minhas atitudes podem magoar o outro se torna importante para mim. E aí nessa transição, e quando o outro pode se tornar importante, às vezes a criança pode sentir que ela é menos. E aí esse é um processo que é natural, tá? A gente vai se sentir sim em alguns momentos, reconhecendo que a gente não consegue, e isso vai nos deixar triste. Isso não é um problema, isso faz parte do processo. Mas eu preciso cuidar para que essa desmotivação não se torne algo de desvalorização dela com ela. Eu preciso, nesses momentos, reconhecer que eu não sou tão boa nisso, né? Que não faz sentido, que a minha habilidade não é essa. Mas isso não pode me desvalorizar enquanto pessoa. Então, percebem a diferença? Por isso que esse é um ponto importante para a gente localizar a nossa criança. Se essa baixa autoconfiança representa um processo de ela reconhecer que ela tem habilidades para algumas coisas, mas ela não tem para outras,
faz parte do processo e a gente precisa estar junto para entender esses momentos e ajudar ela a valorizar as coisas que ela consegue e reconhecer que nem todo mundo, a gente não vai acertar sempre, a gente não vai ser bom em tudo, e isso é um processo saudável, tá? Para todas as crianças. Mas se ela está se sentindo desvalorizada enquanto pessoa e se sente menos na maioria das situações e já não localiza as habilidades dela, pois é, daí é o momento que eu digo, liga o sinal de alerta. Se teu filho está sentindo isso, ele precisa de pessoas que possam facilitar esse processo para ajudar ele a dar essa virada e localizar de novo essa confiança. Ele precisa resgatar essa confiança dentro dele. Não tenho dúvida que isso é possível, tá? Então, não se sinta desesperada. Ele já foi capaz de acreditar nele, ele vai conseguir fazer esse processo, mas a gente vai precisar estar perto para ajudá-lo nesse momento, tá? Bom, conseguiu entender um pouquinho da sua criança? Vou pedir para você escrever esses pontos para você mapear um pouquinho do teu filho e localizar qual é a idade, como ele está se sentindo, se é só num ponto ou se isso está em todos os lugares. A gente tem um vídeo que eu falo um pouquinho sobre a faixa etária ali das crianças de 3 a 6 anos. Eu vou deixar aqui para vocês, porque eu acho que vai ser importante, caso teu filho esteja nesse momento, de você conhecer um pouquinho o que representa essa fase, tá? Vou deixar aqui de presente. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no nosso canal, dá um like aqui no vídeo, ativa o sininho, compartilha com pessoas que possam também estar em dúvida de como ajudar a criança a desenvolver essa autoconfiança, tá? Isso é muito importante para a gente, porque isso localiza que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, que isso está ajudando de alguma forma. Eu adoro saber que de alguma forma as minhas reflexões aqui chegaram até você e fizeram sentido. Então, por favor, não deixa de comentar aqui se isso fez sentido para você. Bom, vamos para o nosso próximo ponto, então, do que fazer caso eu localize que realmente o meu filho está vivendo uma baixa confiança com ele mesmo. Primeiro ponto, vamos criar espaços para ele ver as habilidades dele. Muitas vezes ele pode estar vivendo situações onde ele esteja sentindo que ele está errado em tudo, que ele não está conseguindo. Se a gente pensar na gente, a gente já vai se sentir desvalorizada, né? Então, sim, ele pode estar sentindo isso. Então, vamos ver aonde são aqueles momentos que ele gosta. E aí é o meu momento, o meu papel, enquanto pais, enquanto educadores, de poder incentivar aquela tarefa, aquela habilidade dele e valorizá-lo enquanto pessoa. Mesmo que tenham coisas que ele não está conseguindo, valorizar o esforço dessa criança. Por mais que ela não esteja conseguindo, vamos pensar aí numa criança que não está aprendendo, né? E que talvez ela não esteja conseguindo por mais que ela se esforce, mas esse esforço ele precisa ser valorizado. Ele não está vindo do nada, ela está dando o máximo dela ali e essa valorização precisa ser reconhecida. Essa é a primeira dica, valorize esses momentos, essas habilidades, o esforço, a dedicação da criança. Segundo ponto, muitas das vezes nós enquanto adultos temos as nossas escolhas do que é valorável e do que é desvalorável, daquelas situações que a gente dá valor e daquelas situações onde a gente não dá. É comum na nossa sociedade de hoje a gente valorizar, por exemplo, o aspecto cognitivo, e aí naturalmente a gente pode estar passando isso para a criança sem perceber. E aí a gente pode sim estar valorizando essa parte e pedindo que a criança faça, e a gente não está conseguindo ver que talvez as habilidades dela estejam em outro lugar e não na questão cognitiva, por exemplo. Algumas crianças não são boas na matemática e talvez eu valorize a matemática. E daí essa criança pode estar sentindo que eu estou descontente com ela porque ela não é boa em matemática, mas talvez essa criança tenha uma criatividade muito grande. E aí isso abafe até a criatividade dela, porque ela pode sentir que é feio eu ser criativo se o outro está sentindo isso de mim, percebe? Porque a criança, ela vai querer valorizar as pessoas que ela ama, ela vai querer agradar. E se ela localiza que aquilo que ela sabe fazer
não agrada, isso vai deixar ela também para baixo. Então, tenta olhar para ver o que você valoriza, o que você não valoriza. Isso vai te ajudar a reconhecer quem é o seu filho e que talvez o fato de ele não conseguir algumas coisas não signifique dizer que ele não tenha outras habilidades. Hoje em dia, as habilidades elas são tão importantes, todas elas, né? Então, a gente também precisa reconhecer qual é a nossa valorização para isso não ser passado para a criança. E aí sim, a criança, se ela não conseguir ou tiver alguma dificuldade de aprendizagem, ela pode sim se sentir menos. E isso não é algo que você esteja fazendo por mal, tenho certeza que não, a gente faz isso naturalmente, porque isso está no nosso sentir, sabe? A gente acaba sentindo que, eu queria que ela fosse tal coisa, e a gente nem fala, mas isso está na forma que a gente reage à criança. Então, preste atenção em relação a isso. E daí, vamos criar espaços para que essa criança, depois que eu mapeio as habilidades dela, possa ter espaço para ela também ter momentos dessa habilidade. Então, por exemplo, se eu localizo que a criança está com uma dificuldade de aprendizagem, daí sim, eu preciso que ela aprenda as coisas, porque eu sei que isso vai ser importante para o desenvolvimento dela, para o crescimento dela. Então, sim, eu vou estar valorizando o esforço dela naquilo, mas eu também preciso reconhecer o que ela gosta muito, as atividades que ela realmente consegue fazer e criar espaço para ela também ter realização aqui, para que isso motive ela a reconhecer esse processo. Então, a criança adora criar, adora desenhar, criar espaços para isso e valorizar ela enquanto pessoa, de que ela tem sim uma capacidade muito grande naquilo. Reconhecer, quando eu falei antes, do reconhecer as causas do que está acontecendo, desde quando, poder entender também o contexto como um todo. Às vezes pode ser nas relações, que pode tá acontecendo alguma coisa nas relações mesmo de amigos e que fez com que ela se sentisse que ela já não sabe, talvez os amigos tenham uma habilidade que ela já não tenha e isso fez ela se sentir menos. Poder entender esse contexto também ajuda a gente a facilitar esse processo de que ela vá para as relações com aquelas habilidades que ela tem. Porque se ela localiza o que ela é boa, o esforço, a dedicação, a criança, ela tende a transformar isso muito rápido. Então, quando ela localiza que ela está sendo valorizada, que ela está conseguindo aprender, que aquilo está fazendo sentido, ela vai para a vida com empolgação, sabe? A criança tem esse desejo. Então, se a gente conseguir ajudar ela a fazer essa parte, eu tenho certeza que o seu filho vai começar a aumentar essa confiança nele mesmo. E se você localizar que você está tentando já há um tempo e realmente você sente que ele está muito triste, que ele não está conseguindo, você já tentou essas dicas e viu que mesmo assim ele ainda se sente com uma baixa autoestima, talvez seja importante buscar um psicólogo, porque o psicólogo ele tem instrumentos, estratégias para estar com a criança, brincar com a criança, para ajudar essa criança a se organizar emocionalmente. Pode ser que alguma coisa esteja mesmo desorganizada para essa criança e aí a gente não consegue ajudar ela de fora, daí talvez sim precise de um profissional. E aí, se você localizar que pode ser importante, vou deixar um link aqui para você entrar em contato com uma psicóloga aqui da clínica e saber como é que pode fazer para agendar essa consulta. Mas segue essas dicas que você vai ver que pode ser bem importante para essa criança. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo e me falar se fez sentido, se você tentou essas dicas e funcionou, não deixa de me contar aqui, eu quero muito saber. Um abraço e até o próximo vídeo.